Se a chuva cai do céu, ela cai como sinal de bênçãos e como sinal da graça de Deus. A chuva para nós aqui do sertão é por demais benéfica. E é, como já disse, um sinal da graça de Deus na vida do nosso povo tão sofrido. Se tudo está começando com chuva, é sinal que tudo poderá ter um bom termo, com a graça de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, a festa, o fenômeno da festa é originário da experiência social humana desde os primórdios da civilização. Notemos também que esta teve desde o início um sentido prevalentemente religioso, entendido no sentido de uma realidade que coloca em contato com o supratemporal, o suprarracional e, como se queira, além do contingente. O ser humano é festivo por natureza. Ele não só trabalha e pensa, mas é aquele que canta, celebra, repousa e joga. Portanto, a festa é um fenômeno típico da experiência e do comportamento humano. Porém, quando se pretende analisar a própria experiência do fazer festa, sente-se certo embaraço, pois na nossa sociedade complexa e pluralista, exige uma tal variedade e complexidade de festas que se torna assaz difícil individuar elementos em comum entre umas e outras. As diversas festas envolvem, de vez em quando, grupos e pessoas distintas, ou então uma mesma festa pode de fato ser percebida e vivida de modos muito diferentes por um e por outros. A festa, ela é uma celebração, portanto, extraordinária. O tempo de per si é um elemento neutro, transcorre de modo sempre homogêneo e igual, inerme e inexorável. Em contrapartida, o tempo da festa é pontual e preciso, é um tempo extraordinário. Para a nossa realidade de cristãos e de cristãos católicos, celebrar a festa de um padroeiro ou de uma padroeira não deixa de ser o irromper da graça de Deus na vida de um povo. Na vida de um povo que, convidado pelo Pai, mediante o Filho do Espírito Santo, é um povo que, acima de tudo, se reúne para deixar-se educar na palavra de Deus. É o tempo propício de deixar que Deus fale ao nosso coração. É o tempo propício do enamorar-se com Deus. E tudo se dá, portanto, amados irmãos e irmãs, de modo particular, de modo especial, na liturgia eucarística. Portanto, aproveitemos bem deste tempo para celebrar a Santíssima Eucaristia, deixando que Deus fale de verdade aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Que estejam os nossos ouvidos dilatados para que a palavra de Deus possa adentrar e ir até o mais profundo do nosso ser, ao âmago, e assim, na força do Espírito, que esta palavra suscita em nós a fé, e que na força do Espírito, pela escuta da palavra, o Cristo Jesus seja gerado em nós, em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar durante este novenário, e pela intercessão da Mãe do Rosário, Ele, o Senhor, não cesse de nos conceder e de nos enriquecer, a nós e às nossas famílias, as famílias desta paróquia, com toda a sorte de graças e bênçãos celestiais. Irmãos e irmãs, estamos a celebrar a nossa festa, a festa da padroeira. Este momento de convivência, de fraternidade, este momento exclusivo em que Deus nos conduz como ao deserto para falarmos ao coração.
Como disse, dilatemos nossos ouvidos e dilatemos muito mais o coração, para que no profundo do nosso ser a palavra seja fecunda e o Cristo, como já disse, no dizer de São Paulo, seja gerado em nós. Esta festa tem um motivo, posso dizer, dobrado para ser celebrada, para que nós a vivenciemos com maior garbo. Trata-se de nela celebrarmos também o nosso jubileu de vinho. E antes que nós comecemos com a nossa programação propriamente dita, só queria expor para vocês quanto ao significado do vinho. No Oriente Médio, a produção do vinho data da pré-história. A invenção do vinho é atribuída a Noé, conforme relata-nos o livro do Gênesis, no capítulo 9, versículo de 20 em diante, que é considerado um herói cultural. O relato tem certa estruturação confusa, dado que Noé primeiro se embriagou. O vinho era a bebida comum nas refeições e é frequentemente mencionado na Bíblia. A Palestina era um país produtor de vinho. Mencionam-se como particularmente bons alguns vinhos de outras regiões, como do Líbano, conforme o profeta Oséias, do Elbom, conforme Ezequiel. Nas camadas gregas de ocupação na Palestina encontram-se muitas alças decoradas de jarras de Rhodes. Apreciava-se, portanto, o vinho de Rhodes no mundo antigo. O vinho é visto na Bíblia como um dom e uma bênção do Senhor, conforme nos diz o livro do Deuteronômio, capítulo 7, versículo 13. Ainda o livro dos Provérbios, capítulo 10, 3, versículo 10 seguinte. Oséias 2:10, Joel 2:24. Então o vinho é um dom e uma bênção de Deus, que Ele tira para castigar. O lagar do vinho encontrava-se geralmente na própria vinha. A primeira compreensão se fazia espremendo a uva com os pés, conforme Neemias capítulo 13, versículo 20. Era um trabalho festivo acompanhado de gritos, diz-nos o profeta Jeremias, e de instrumentos musicais. Em seguida, os cachos eram espremidos por meio de uma haste com uma pedra pesada, por meio de paus que serviam de alavanca para os pesos. Pisar as uvas é a figura da ira punidora do Senhor. Assim também fala-nos o profeta Isaías, capítulo 63, versículo 2. O suco da uva depois era colocado em tinas ou recipientes de couro para a fermentação. Para este processo eram necessários odres novos, como nos lembra Jesus, vinho novo em odres novos. Assim nós encontramos na citação do Evangelho de Mateus 9:17, Marcos 2:22 e Lucas 5:37 seguinte. Não se conhecia nenhum método para conservar o suco da uva não fermentado. As escavações de Gabaon trouxeram à luz mais de 40 tinas talhadas na pedra, com capacidade de vários milhares de litros cada uma. O vinho, meus irmãos, não se tomava somente nas refeições, mas era também levado como parte da provisão do viajante, conforme Josué 19:19, como também da provisão das tropas de guarnições, como atesta o segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 11. No período grego, o vinho misturava-se com água. Assim relata o segundo livro dos Macabeus, capítulo 15, versículo 39, e Isaías 1:22. Assinala que isso se fazia também nos tempos mais antigos, embora esta praxe ou praxe não seja louvada na passagem citada. Como outros povos, os israelitas provavelmente ajuntavam também ao vinho especiarias.
A expressão sangue da uva, conforme o livro do Gênesis 49:11 e Deuteronômio 32, e ainda Eclesiásticos 5:15, indica que a maior parte do vinho palestinense era tinto. Nas festas, o vinho devia ser mais abundante e melhor. Lucas, no capítulo 10, versículo 34, faz pensar que o vinho era usado também como remédio externo sobre feridas, conforme é narrado no livro na parábola do bom samaritano. Ainda como remédio externo sobre feridas, já disse. E na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 5, 23, o recomenda como útil para o estômago. Às pessoas em luto oferecia-se um cálice de vinho, como parte da consolação. A intemperança devia ser bastante comum, e a Bíblia contém numerosas referências contra o beber de modo excessivo. O vinho é louvado, alegra os deuses e os homens. Josué 9:13. Alegra o coração do homem, diz-nos o Salmo 104, versículo 15, como também alegra a vida. Faz exultar o coração, diz Zacarias 10:7. Eleva o espírito. Eleva o espírito dos deprimidos, Provérbios 31:6. É usado como figura retórica. O vinho misturado com água é o símbolo de uma pessoa enfraquecida pelo pecado, conforme Isaías 1:22. O vinho é a figura das delícias do amor, conforme o Cântico dos Cânticos, do capítulo 5, versículo 1 e capítulo 8, versículo 2. O vinho é também empregado em sentido pejorativo. O vinho é figura das seduções da grande prostituta, como está lá no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, 17 e 4. E é o cálice da inebriante ira de Deus. A atitude de Jesus a respeito do vinho, como na Bíblia toda, é indiferente. Jesus não louva o uso, mas nem reprova o abuso. O aumento do vinho em Caná, evidentemente, não está de acordo com a ideia de que Jesus ou a igreja primitiva considerassem o vinho um mal em si mesmo. O uso religioso do vinho no Antigo Testamento não é importante. Acompanha os sacrifícios como libação, a abstinência do vinho praticada pelos nazireus e os recabitas dependia de um voto especial e de tradições especiais. Então esta era uma consideração que eu queria fazer sobre o vinho neste jubileu de vinho, e desejar que nós, como igreja do Deus vivo, pudéssemos nos considerar como uma vinha, a fim de oferecer a Deus frutos doces, frutos conforme o seu Espírito, como Ele espera de nós. Com estas considerações, nós vamos agora, ou diante destas considerações, ou tendo feito tais considerações, vamos fazer o hasteamento do estandarte da festa, e em seguida iremos, portanto, homenagear a Mãe de Jesus, contemplando os mistérios luminosos e recitando todo o terço em honra da Mãe do Senhor. Então vamos agora nos preparar para o hasteamento da bandeira da festa. Gostaria que nós o fizéssemos ao som, sobretudo, do hino da padroeira. E em seguida, nós vamos recitar o Santo Terço. Só um instantinho. Nossa padroeira
Senhora do Rosário! Viva Nossa Excelsa Padroeira! Viva toda a Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Palmas para Jesus Cristo! Cristo vence! Cristo reina! Cristo impera! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva a Mãe de Deus, Nossa Senhora do Rosário! Viva a Igreja de Jesus Cristo! O sinal do cristão. Iniciemos, portanto, este momento celebrativo, iniciando as nossas festividades. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora invocar o Espírito Santo de Deus, deixando que Ele conduza os nossos corações ao amor de Deus e à perseverança em Cristo Jesus. Como também São Paulo assim descreve este modo de agir e de ser em nós do Espírito Santo.
Professemos a fé da Igreja, rezando o creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,